Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 29. Gênesis 29, nós estamos estudando o livro de Gênesis e hoje nós chegamos aqui no capítulo 29. 29, eu vou ler a partir do verso 15, tá bom? Então lerei até o verso 30, mas nós vamos ler vários versículos nesse capítulo 29 e também no 30. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 15, 29, 15. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça? Só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Versículo 21, então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana da festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te agradecer e pedir que o Teu Espírito aplique essa palavra ao nosso coração. Renova-nos nesta noite com a Tua palavra. Ainda também intercedo pela vida da Cristiane, Senhor. Que o Senhor abençoe a sua plena recuperação da dengue. Que o Senhor derrame graça sobre a Tua filha. Que o Senhor possa assisti-la para que ela possa se recuperar, Senhor. Cuide dela, cuide da sua casa. Nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, essa noite eu quero falar sobre o seguinte tema: o amor não é tudo o que você precisa. Na verdade, é um subtítulo de um livro de um pastor que acabou de falecer faz poucos meses, salvo engano, poucos anos, Tim Keller. Um livro que tem na biblioteca, Deuses Falsos. Quem já leu?
Deuses, falsos deuses? Deuses falsos, está certo. Se você não leu, é uma ótima leitura, te recomendo fazer essa leitura. É um livro que vai tratar sobre esses falsos deuses, e um desses falsos deuses é o amor, esse amor humano. E nós vamos ver que o enredo aqui é de fato por amor, é de fato por aceitação. E nós temos aqui algo que nos chama a atenção. As pessoas hoje, nos nossos dias, elas estão cada vez mais desejosas, parece que nunca foi tão visível, a necessidade de ser amada, de ser reconhecida. Essa necessidade, ela começa inclusive a aparecer nas trocas de parceiros e parceiras. Tamanha a necessidade de encontrar um amor que a complete, que o complete. Essa demanda, ela tem acontecido, e essa busca por ser amado tem provocado filhos angustiados, porque foram negligenciados pelo amor de seu pai. Você também encontra pais que foram desonrados, e seus filhos viraram as costas. Mas você percebe que é uma questão que vai criando um grande círculo. Você também percebe esposas que estão muitas vezes desiludidas, frustradas, rendidas, porque não estão sendo amadas por aqueles que deveriam amá-las, mas que tantas vezes negligenciam esse amor, os próprios esposos. E a recíproca é verdadeira, os esposos também. Mas notem, tudo isso aponta para uma necessidade que esse amor humano não pode e nunca irá entregar. C.S. Lewis cita uma seguinte frase: se descobre em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Olha só que interessante. A gente vive uma sociedade que está sempre desejosa de dizer: agora sim, eu estou satisfeito, eu sou amada, sou amado, eu amo muito. E a realidade é que isso pode se tornar algo idolátrico. O amor humano, esse amor de paixão, esse amor de fazer a adolescente, o jovem, não enxergar nada, pode se tornar uma grande idolatria. Hoje, por sinal, é dia do jovem presbiteriano. Parabéns, viu, Heitor? Você, como um jovem presbiteriano, que bom que hoje veio a calhar, porque os adolescentes e jovens aí têm uma grande lição. Se fosse só para você, estava fácil, mas é para todos nós. A palavra de Deus nos aponta que esse amor não pode ser preenchido pelo homem, pela mulher. É algo que nós, na verdade, atribuímos ao parceiro, ao casal, à esposa, o esposo, e algo que nós temos que olhar, na verdade, para outro lugar. Agostinho tem uma frase famosa que ele diz: o ser humano tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Toda essa busca, na verdade, é uma busca por Deus. E essa relação agora, nós vamos ver esses três personagens aqui: Jacó, Raquel e Lia. Notem, quem é Jacó? Jacó, ele busca ser amado desde que foi criado pelo seu pai. Está certo que Isaac foi um exemplo de pai? Não. Nós já falamos sobre isso. Isaac não foi um bom pai. Mas vocês lembram o que Deus disse, inclusive, para Rebeca? E muito provavelmente na presença de seu pai Isaac. Deus disse assim que escolheu o mais novo. Quem era o mais novo, Esaú ou Jacó? Jacó. Deus diz: eu escolhi Jacó. Lá na carta
aos Hebreus, nós temos a afirmação dizendo: Deus amou Jacó. Deus amou Jacó, ou seja, Deus foi favorável a Jacó. E é interessante, porque Jacó cresce num lar desestruturado, emocionalmente. Você vai ter um pai que vai se apegar ao seu filho caçador, que é Esaú, e você tem uma mãe, aquelas mãezona que faz tudo, e cria muitas vezes mal o menino, porque também não deixa ele, de repente, tirar algumas lições das dificuldades, que é Rebeca. Rebeca ama Jacó, e essa disfunção faz com que Jacó cresça, seja criado, sempre desejoso de colocar a sua vida algo que possa dizer: agora eu chamei a atenção de meu pai. Notem, a bênção era sobre Jacó. Ele era consciente ou não era dessa bênção? Claro. Tanto é que na primeira oportunidade que ele teve, o que ele fala com seu irmão? É o seguinte, vamos fazer um negócio? Você tem o direito da primogenitura. Se eu te entregar aqui esse prato, você me passa esse legado, essa bênção? Vocês lembram dessa passagem? Uma folha, duas para trás. E o que mostra isso? Está apontando que Jacó, ele tinha no coração algo muito mal resolvido. Ele desejava o amor do seu pai, ele desejava de repente ser melhor tratado. Mas na realidade, Jacó não recebeu isso. Mas Jacó perdeu de vista o que Deus tinha dito a seu respeito. Jacó perdeu de vista. E a palavra de Deus nos aponta então, nos direciona, que Jacó busca esse amor dentro de sua casa. E o que ele faz? Ele troca as mãos pelos pés. Ele chegou ao ponto de tamanha, circunstância opressora de fazer com que o seu pai, que já era velhinho, fosse enganado, dizendo: olha, a voz é de Esaú, mas a pele, porque ele colocou lá uma lã, a pele é de fato, a voz é de Esaú, mas a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. E ali, ele tem a capacidade de ludibriar um senhorzinho de idade. Por quê? Porque ele está em busca desse amor, que é um amor dentro da sua casa, de maneira que ele possa ser identificado como um filho amado. E é impressionante, porque tudo isso apresenta algo que agora vai se perpetuando. Nós falamos sobre Betel. Jacó teve um encontro com Deus, mas notem, Deus está forjando o caráter de Jacó. Deus está trabalhando na vida de Jacó. E Jacó agora vai ter uma outra lição. Jacó sai de casa, Deus aparece para ele, diz que seria com ele, e agora ele conhece. Olha aí sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo no capítulo 29. Ele encontra com Raquel. Versículo 6. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Aqui ele vai ver um problema. O problema é que havia alguns homens que queriam dar água às ovelhas, e vem a filha de Labão, e essa filha é Raquel, a sua, na verdade, prima. E quando Jacó vê Raquel, não só ficou feliz que encontrou um parente, como encontrou quem? O amor da sua vida. Olha lá, versículo 9. Jacó ainda falava e chegou Raquel com ovelhas de seu pai, porque era pastora. Está vendo? Quem diz que não tem ordenação feminina? Aqui, ó, Raquel era pastora, pastor Fábio. Presbiteriano está errado. Pastora de ovelhas aqui, tá bom? Viu? Não é pastora a ordenação feminina, não. Nós não temos. Mas ela era uma mulher que cuidava de ovelhas. Parente de quem? Vocês lembram quem que era trabalhador assim também?
Pode falar o que quiser dela. Rebeca. Lembra que Rebeca foi lá, na verdade, a Rebeca foi escolhida pelo servo Ismael, e aí ela foi lá, deu de beber para os camelos do seu servo, e ela foi, trabalhou. Mulher, dedicada, mulher trabalhadora. E diz o texto, que olha só o que Jacó faz. Jacó, verso 10, quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Juntava homens para arredar a pedra. Você já viu um homem apaixonado? O quê? Eu vou impressionar, é agora. Eu vou fazer força aqui, mas eu vou tirar essa pedra e dar de beber. E essa mulher vai ficar já impressionada comigo. Já começa aqui, né? Raquel já dá, opa, esse homem realmente está apaixonado. E Jacó não para. Olha só o que acontece com Jacó. Jacó chega na casa do seu tio, depois de uma viagem de 700, 800 quilômetros, fica lá para aproximadamente um mês, até essa conversa acontecer. Qual conversa? O tio diz, você vai ficar aqui sem salário? Não, trabalhe para mim. Qual é o seu salário? E qual é a resposta de alguém apaixonado? Desmedida. Né? Vou a pé, faço o que quiser. Olha lá qual que foi a resposta tola de Raquel. Os estudiosos vão dizer que foi uma resposta exagerada. Não precisava tanto. Olha lá, versículo 17. 18. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão, trabalharei para o Senhor. Ninguém pediu para ele trabalhar 7, mas ele ofereceu 7 anos por causa que, vale a pena. Quis impressionar o sogrão, né? Impressionar a Raquel. E o que aconteceu? Ele faz uma proposta, o Labão, não vamos falar daqui a pouco sobre ele, fechado. E ele tá bom, pode deixar. E Jacó agora, ele trabalha 7 anos, meus irmãos. Jacó oferece esse trabalho. Jacó agora encontrou o amor da sua vida. É interessante as passagens bíblicas, porque elas não deixam nada escondido. Você não vê em hora nenhuma Jacó. Lembra que ele aprendeu que Deus visitou ele lá em Betel? Ele não fez nem memorial para dizer assim, Deus enviou a Raquel. Vamos fazer um memorial aqui e vou orar. Grato a Deus pela vida de Raquel. Você não vê. Você não vê ele pedindo direção de Deus para, eu não tenho dote, eu não tenho um tostão furado. Essa mulher maravilhosa, eu vou trabalhar por ela, mas então eu vou consultar o Senhor se está tudo certo. O que você vê em Jacó? Um homem totalmente ligado às paixões, e paixões naturais. Tanto é que quando chega o prazo, a expressão original aqui é a ideia, eu quero possuí-la. Já trabalhei os 7 anos, estou aqui, suando aqui todos esses anos, eu a quero, eu a desejo. E notadamente, irmãos, é claro que todas as paixões humanas fazem parte da nossa natureza. Só que como servos de Deus e servas de Deus, nós temos que tomar cuidado para que esse desejo não se torne algo idolátrico. Aquilo que agora era desejo de Jacó, tornou-se uma obsessão. E o que aconteceu? Jacó, ele agora revela que a partir desse momento, Jacó vai trabalhar os 7 anos. Mas Jacó, ele deseja realizar algo que está mal resolvido dentro dele. E esse é um ponto importante para nós falarmos. Meus irmãos, sobre os solteiros. Nesse contexto, nós temos que sempre ser aqueles que estão atentos. Senhor, não me deixe ser desmedido, ou seja, perder a referência de quem eu sou, porque nenhum homem, nenhuma mulher pode dar o que o Senhor me oferece. Eu não posso perder essa mão. Jacó perde a mão. Tanto é que perde a mão que Jacó faz algo.
Ele busca ser amado por Raquel, ele busca preencher algo que está dentro do coração dele mal resolvido, desde a questão familiar e agora na sua vida emocional com uma pessoa que ele ama. E o que vai acontecer? Jacó é apontado pelo texto que agora Raquel está possivelmente também desejosa em casar com Jacó, mas aparece um homem chamado Labão. Semana passada, na penúltima, eu disse assim, sempre que tiver um esperto, tome cuidado, vai surgir daqui a pouco um mais esperto do que ele. Esse negócio de lei de Gerson, vantagem, o espertão, uma hora ele acha. E Jacó, que o nome quer dizer enganador, trapaceiro, vai ser jacosado aqui. É mais ou menos isso. Labão viu aquela cena e falou assim, beleza. E o que chama atenção é o Deus soberano agindo. Como é que foi a trama com Esaú? Não foi num negócio? Você faz o seguinte, você me passa a sopa para cá, você me passa esse prato para cá, e eu dou a você, então, você me dá a primogenitura. Combinado? A gente faz um negócio. O rapaz fez no calor da fome, né? No calor da emoção. E depois que ele foi pensar, nossa, de fato, aquele dia lá eu entreguei a primogenitura. Nossa, mas foi naquele momento de tensão, de calor, de fome, e eu fiz o negócio. Olha Deus ensinando uma lição grande para Jacó. Foi no momento de aflição da alma, de paixão desmedida, que Jacó foi negociar com o sogro. E olha o que aconteceu, ele faz um compromisso de trabalhar 7 anos, mas o que vai acontecer é que ele vai ter que trabalhar 14 para pagar o casamento com a sua amada. Perceba tudo isso. Nós vamos para a segunda pessoa aqui desse enredo. Nós estamos vendo aqui 3 personagens que estão desejosos, que estão buscando ser realizados com amor, de maneira que esse amor o complete, de maneira que esse amor o satisfaça plenamente. Então nós vamos agora falar a respeito essa segunda personagem aqui. A história de Jacó, como eu disse, ela é trágica aqui. Nós temos aqui alguém que não ora, alguém que não toma as decisões pautadas pela direção de Deus. E agora nós vamos ver aqui, um segundo momento, a vida dessa moça. Antes de falar de Raquel, quero falar sobre Lia. Olha só o que aconteceu. Versículo 30. Versículo 30 diz assim: E Jacó teve relações também com Raquel. E ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante 7 anos. Você já imaginou a cena? A Lia tem um pai inescrupuloso. E diz assim, você que vai. Filha minha não fica encalhada não. E se não tiver esse casamento, capaz que você não casa com ninguém, viu? Agora você imagina a Lia? Lia vai, o contexto nos mostra, versículo 30, que Jacó aguardou 7 anos, porque amava Lia. Nós não vamos ler todo o texto, você pode ler em casa o capítulo 29 e 30, mas diz que quando Jacó pede para casar, nós até vimos os detalhes aqui no 22, 23, 24, Labão prepara e entrega a filha mais velha. Lia vai, nós podemos conjecturar, né, que Jacó tem 2 hipóteses, eu acredito nas 2. Ou um pouco alegre demais, né? É possível, muito provável. E quando você quer enxergar uma coisa, quer ouvir alguma coisa, você sempre vai enxergar e ver aquilo que o seu coração quer.
Você já conversou com algum apaixonado? Ele não quer muita conversa. Ele só quer aquilo que ele deseja. E, na verdade, Jacó comprou, aquele ditado, né? Gato por lebre, exatamente. Mas vamos pegar o contexto de Lia? Você já imaginou que Lia passou naquela noite, talvez até sendo chamada de Raquel? Lia é colocada na história e o texto diz que Lia não era a mulher formosa, bonita. Alguns estudiosos vão dizer que ela possivelmente tinha sim formosura, talvez tenha sido isso que confundiu todo o contexto de Jacó, nós não sabemos, mas o que fala é que quem chamava a atenção era Raquel. E Lia? Lia não era a mais bonita. Lia provavelmente viveu à sombra da irmã. É comum acontecer isso. De repente há alguém na família que se destaca, o outro não se destaca. Alguém na família é mais bonito, o outro não é. Alguém é mais inteligente, o outro não é. É o caso de Lia. Lia está vivendo nas sombras da irmã. E agora, Jacó, além de estar com um compromisso com ela, Jacó ama a sua irmã. O texto nos apresenta, então, que Lia, ela vai ser uma mulher desejosa e encontrar uma maneira de fazer com que Jacó se apaixone por ele. Essa vai ser a meta da vida de Lia. E você vai ver que isso vai se tornar um problema. Porque tudo que não é canalizado primeiro em Deus, torna-se idolatria. Tudo que nós temos de dádivas, que não é centralizado para Deus, para a glória dele, torna-se idolatria. E esse amor agora idolátrico por Jacó vai fazer muita coisa acontecer. Note aí comigo a sua Bíblia aberta, versículo 33. Olha só o que diz. Diz assim, 31, perdão. Vamos direto para o 33, depois a gente volta ali, tá? Diz assim o texto. Diz assim, ela ficou grávida outra vez e deu, antes um pouquinho, é o 31 mesmo, tá certo. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, antes da vírgula aqui, Lia era o quê? Desprezada. Lia vivia um contexto onde tinha um marido, ela estava encalhada, eu não tenho ninguém para casar, meu pai me colocou aqui nesse contexto e agora eu sou desprezada pelo meu marido. O meu marido não é, na verdade, um bom marido. E o que acontece? Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse o quê? Fecunda. Porque a mulher naquela época, ela era reconhecida se ela tivesse vários filhos. Se ela tivesse uns 10, ó, que mulher abençoada por Deus. E Deus, vendo o que estava acontecendo, abençoou Lia. E Lia tem filhos. Olha que dádiva. Numa família que vai ter gente estéril assim lá longe. E nós vamos ver aqui. Lia tem a dádiva de ter filhos. Olha o que aconteceu. Fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. O que acontece é que agora, versículo 32, assim Lia ficou grávida e deu à luz um filho, que deu o nome de Rúben. Olha só, e olha a resposta boa dela. Pois disse, vamos ler comigo? O Senhor viu a minha, por isso, para aí só um segundo, vamos parar aqui? O Senhor viu a minha aflição. Olha que crente, olha que bênção. Ela tem um marido que despreza, mas o marido ama Raquel. Raquel é estéril, mas agora Deus dá a Lia a dádiva de ter filhos. Filho é uma bênção, não é? A gente fica esbabacado, não fica? Você já pensou? Era a criança que tinha na casa de Jacó. Você já pensou? Uma criança Deus me deu. O Senhor viu minha aflição. Aí a gente tem que observar a vírgula, né? Vamos lá?
Olha o que diz o texto: o Senhor ouviu que eu era desprezada. O Senhor viu a minha aflição, por isso agora o meu marido, verso 32, agora o meu marido vai o quê? Mas que é isso? Na hora de ganhar o 10, né? Opa, tive filhos, louvado seja Deus, porque Deus o quê? Deus me ama, Deus me ama, mas não, o coração de Lia tem não um amor por Jacó, ela tem uma idolatria por Jacó, e ela não consegue enxergar aquilo que Deus está dando a ela. É impressionante, mas é uma boa lição. Quando nós estamos obcecados com alguma idolatria, nós deixamos de enxergar a benevolência de Deus sobre as nossas vidas. Quando o nosso coração está obstinado, nós deixamos de enxergar o favor de Deus sobre nós. Lia, ao invés de glorificar a Deus e ficar feliz, ela diz: agora com essa criança, o meu marido vai me amar. Mas o que acontece? O problema é que agora Lia utiliza daquilo que é uma bênção para fazer dele um trampolim para conquistar o marido. Versículo 34. Lia ficou grávida outra vez e deu à luz um filho. E disse, esse aqui já é o outro, tá? Não é o mesmo não, é o 34. Olha só, agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz, quantos filhos? Ela já tem 3. E ela disse no terceiro, agora Jacó vai me amar. Agora, de fato, eu vou arrebatar o coração dele. Notem, todo ídolo, quando instala no seu coração, produz competição. Está cheio de pessoas que o problema dele, é que ele quer aquilo, não porque de fato ele vai se sentir bem, algo que ele deseja, mas de repente porque está numa competição. Você vê hoje a sociedade insatisfeita com tudo que tem, muitas vezes para deixar uma mensagem para o outro. E é isso que está acontecendo com Lia. Além de tudo, ela agora colocou que a irmã é sua rival, porque agora ele vai ficar comigo, não com ela. E o texto vai nos mostrar que aqui, meus irmãos, nós temos um paralelo muito importante. Quantas vezes nós deixamos de enxergar o favor de Deus sobre as nossas vidas? Deus tem dado a nós saúde. Deus tem dado aos adolescentes, jovens, a capacidade de poder estudar, se preparar. Mas a comparação é sempre aquilo que nós não temos. Mas se eu tivesse tudo aquilo que ela tem, aí sim, eu seria a mulher mais realizada, eu seria a adolescente mais realizada na escola, eu seria o jovem mais realizado na faculdade, eu seria a pessoa mais feliz, porque eu não tenho aquilo que aquela pessoa tem. E notem, Lia está frustrada, e a frustração dela, ela na verdade, ela não observa que Deus foi favorável a ela. Deus viu. Olha só, irmãos, você já gostaria de ter um texto assim, na palavra de Deus assim, e Deus viu, Camila, o seu sofrimento. E Deus viu, Fábio, Marcos, aquilo que você enfrentava. E Deus foi favorável a você. Não seria algo para você dizer assim, nossa, eu sou amado por Deus. Eu sou amada por Deus. Por que eu tanto desejo isso? Por que isso quer de fato ser a razão da minha vida? Se eu tenho esse amor maravilhoso de Deus. Uma das coisas que acontece é que o coração do homem, o nosso coração, o ser humano, ele é idolátrico. Ele produz idolatrias. Notem agora o que está acontecendo com Raquel. Afinal de contas, Raquel é a amada. É ou não é? Raquel é a mulher amada.
Lia não. Lia entrou num casamento todo bagunçado. Teve um marido mais bagunçado ainda. Você não vê Jacó pastoreando as duas. Você não vê Jacó tomando uma posição de servo de Deus, dizendo assim, opa, peraí, quer ver? Capítulo 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve o quê? Ciúmes de sua irmã. Ciúmes de sua irmã. Só uma pausa aqui. Olha que interessante. Uma tem filhos, mas não tem o amor. A outra tem o amor, mas não tem. Para revelar o quê? Era tudo para revelar que o que Raquel, o que Lia, o que Jacó precisava, não estava nessa relação humana apenas. Estava na pessoa do Deus que deu a eles vida, graça e um chamado. O texto vai dizer que filho se tornou a idolatria de Raquel. Quem era a idolatria de Lia? Jacó. Quem é a idolatria de Raquel? Vamos ver o texto? Você acha que é ídolo ou não é? Dê-me filhos, do contrário, ídolo ou não é? Se alguém escreveu uma frase aqui essa semana, assim, ó, ou tenho isso, senão eu morro. E se não for Jesus Cristo, você ou eu nos tornamos idolátricos. Lia faz dos filhos uma idolatria. Ela não tem, mas ela diz, eu preciso de filhos, porque se eu tiver filho, aí sim eu vou ser realizada. E olha o que aconteceu, no meio disso tudo, um marido bem perdido. Olha só o que acontece no versículo 2. Ele fica bravo, Jacó fica irado. Será que estou no lugar de Deus, que é impedido de ter filhos? Agora eu pergunto para vocês. Olha o que o ídolo produz. Olha o que a idolatria produz. Raquel toma uma atitude impensada. Notem que Raquel agora, ela está desejosa em ter filhos, ela tem o amor do seu marido, mas na verdade, Raquel está totalmente obcecada por uma razão. Se eu não tiver filhos, eu não sou realizada. Se eu não tiver filhos, eu não sou a pessoa feliz. Essa busca, de fato, é uma busca insana de Raquel. A idolatria faz com que a gente cometa erros que outros já cometeram. Lembrei agora um detalhe, vem na mente assim, né, Luciano? Luciano é professor de história. A história é registrada, é cheia de registros de erros anteriores, que os líderes deveriam pegar aqueles erros e não o quê? Cometer novamente. Você vê lá, lembrei aqui da invasão lá da própria Rússia, naquele contexto da União Soviética, frio demais, e foram lá, fizeram de novo, o Hitler lá, fecha parênteses. Você já cometeu algum erro? E aí depois você fala, não, já faz muito tempo esse erro. E de repente, por alguma paixão, por alguma idolatria no seu coração, você diz, isso não vai dar certo. Mas não, mas eu quero, eu desejo isso. Olha o que Raquel vai fazer. A sua Bíblia aí no versículo 3 do capítulo 30. Então Raquel disse, eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Olha só, ela tinha um histórico na família que isso deu certo? Não, Sara ofereceu Agar, e olha a tragédia que aconteceu no contexto familiar de Abraão. E o que é impressionante, que tanto Raquel como Jacó não se posicionam dizendo, nós podemos orar a Deus. O ídolo no coração do homem e da mulher, a idolatria e esse amor da paixão, esse amor que arrebata, isso pode se tornar uma grande idolatria que tira o discernimento do homem e da mulher. Mas não é só o amor, não é só o amor afetivo, relacional
entre homem e mulher. A sociedade está cheia de ofertas para que você idolatre, venha idolatrar, produza idolatria no seu coração com alguma coisa. Se eu não tiver essa empresa, se eu não estiver faturando tanto, se eu não conseguir isso, se eu não comprar aquilo, eu nunca vou ficar de fato realizado, satisfeito. Tem tantas coisas que nós podemos colocar aqui, porque a idolatria rouba de nós o discernimento. E nós temos que dizer, Senhor, como o salmista diz, sonde o meu coração. Esquadrinha meu coração, Senhor. Você não vê em Raquel, você não vê em Jacó, em nenhum momento, Senhor, é isso mesmo? E olha só o que ela é capaz de fazer. Ela entrega o marido que a ama. Você agora pensa assim na sua cadeira aí, né? Ei, Jacó está arrebentando, hein? Já tem Raquel, já tem Lia, agora tem Bila. Você já sabe o que vai acontecer, né? A história de Jacó foi uma tragédia por causa dessas mulheres. O seu filho amado, lá na frente, José, por causa dessas rivalidades com as mulheres do seu pai, disseram para ele o quê? Foi morto. E passou anos achando que o filho estava morto, por causa dessa confusão que Jacó arrumou dentro da sua casa. Porque nunca foi plano de Deus essa quantidade de mulheres. Pelo contrário, Deus deu uma mulher, Deus deu o homem para que eles formassem um casal. Esse sempre foi o projeto de Deus, mas agora Jacó vai ter que lidar com tudo isso. O que acontece é que agora Bila fica grávida. Então, versículo 6, vamos lá? Vamos ler juntos? Então, Raquel disse, Deus e ouviu a minha e me deu por isso lhe chamou, mais uma vez, vamos lá. Então Raquel disse, Deus me fez justiça e ouviu a minha voz e me deu um filho. Você já pecou? E quis ainda justificar colocando Deus no angu? Você já fez alguma coisa? Não, mas porque Deus com certeza tem um plano, você está fazendo tudo errado. Não, mas Deus é soberano, Ele está no controle de tudo. E ainda quer justificar colocando Deus nesse angu. Raquel perdeu totalmente o discernimento da vontade de Deus. Ela está tão obcecada por causa do seu ídolo, quer ter filhos, que ela oferece a Bila, oferece a serva e diz assim, bênção, Deus deu filho à minha serva. Sabe para quê? Olha lá, para você ver qual que é o motivo dela. Com grandes lutas, versículo 8, tem o quê? Esse versículo você tem que ler comigo, senão o pastor está meio delirando, achando que Raquel está agradecendo a Deus e Deus não está com ela. Olha o motivo que ela quer, filho. Raquel disse, com grandes lutas tenho orado. É assim? Não. Com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e consegui vencer. Olha que miserável pecadora. A intenção era totalmente idolátrica. O que é interessante, irmãos, é que o nosso coração, quando ele perde de vista a centralidade em Deus, qualquer um de nós é possível cometer besteiras, loucuras, porque perdeu o discernimento de quem Deus é e do que Ele faz, do quanto Ele nos ama. E nós muitas vezes queremos comparar o que Ele oferece com qualquer coisa que precisamos. Notem, Raquel agora não discerne que de fato Raquel tinha um marido que lhe amava. Você lembra de Ana? Ana ficou angustiada, né? Ela não tinha filhos, mas ela orou ao Senhor. E Deus deu, além de dar outros filhos, deu Samuel a ela, né? Ana ora ao Senhor. Notem, Raquel não tem o discernimento que nós precisamos, porque nem sempre Deus vai nos dar tudo.
Tantas vezes Deus nos livra de algumas coisas para não se tornar um ídolo nas nossas vidas e nos afastar de Deus para sempre. Ah, louvado seja Deus. Você já agradeceu, Rodrigo, as curvas de rio que Deus te liberou? Os problemas que você falou assim, não, eu queria tanto isso, assim, desse jeito, e Deus fez, contrariamente ao que você pensava, para te preservar na presença dEle. Notem, Raquel agora, ela está tão obcecada, que ela não pode dizer algo que Paulo disse. Para-choque de caminhão, é porque eles não conhecem o contexto. Tudo posso, Débora, naquele que me fortalece. O que Paulo podia? Paulo podia ter umas ajudas da igreja, bem poucas. Paulo tinha uma limitação, inclusive, porque ele era constantemente preso. Paulo tinha a assistência da igreja voluntária para ajudá-lo. E ele disse, nada me falta, tudo posso naquele que me fortalece. É interessante porque também nós temos em Jó precisava de tanto. E Deus disse, você pode tentá-lo, tirar inclusive o que ele tem, Satanás. E Jó deu uma lição linda para a glória de Deus. Disse, tudo ele tinha, tudo ele perdeu, mas ele declarou no final, tudo vem das mãos do Senhor. Antes eu não conhecia, agora eu vejo. Essa relação aponta para alguém que quando não tem, ou quando de repente está tão necessitado, coloca sobretudo a sua dependência em Deus. Notem que agora Raquel, ela faz algo para nós caminharmos para o final, que deixa algo assim como crentes assustados. Vai lá comigo lá para o capítulo 30, versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Nos dias da colheita de trigo, Rúben saiu e achou umas, o quê? Mandrágoras. O que é isso, pastor? É uma planta diferente. Você pode depois dar um Google lá, você vai ver uma imagem assim, bem diferente, uma planta que ela era, naquele contexto, ela tinha propriedades afrodisíacas e acreditava-se também em algo místico, algo ligado à magia. E olha o que a Raquel faz. Nos dias da colheita do trigo, Rúben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, afinal de contas, Rúben era filho de Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu, você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Respondeu Raquel, ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. Verso 16. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse, esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite, Jacó teve relações com ela. Notem, a idolatria está tão grande, que Raquel está distanciando de Deus. Ela utiliza das mandrágoras, dizendo, se eu tiver as mandrágoras, eu vou ter filhos. Eu vou conseguir, de fato, ter os meus filhos. E o que é interessante, que Deus contraria tudo isso. Deus está vendo tudo isso. Deus está cumprindo sobre eles os seus planos. E Deus disse, tá bom. Versículo 17. Deus ouviu Lia. Lia não podia mais ter filhos, ela já tinha inclusive passado do tempo. Mas o versículo diz, e ela ficou grávida e deu à luz o 5º filho. Lia, que não tinha comido as mandrágoras, ficou grávida. Aí a Raquel que morreu de raiva, né? Não, agora é para acabar mesmo, né? Eu que estava aqui preparando toda essa engenhosidade, não tenho menino. E eu quero então nessa noite concluir dizendo o seguinte, qual lição nós podemos tirar de tudo isso, pastor? Dá para imitar alguém aqui? Misericórdia, né?
Dá para imitar ninguém. Mas então por que esse texto foi colocado na Bíblia, pastor? Tem alguns textos que podia fazer assim, ó. Sabe aquelas histórias que a gente fala, não, pula a página, vira, vamos partir para número 2. Mas não foi. Porque Deus deixou essa palavra e ela foi revelada em primeiro lugar a um povo chamado Israel. Os filhos de Jacó aqui se tornarão uma grande nação, serão levados para o Egito. E depois que saem do Egito, eles ouvem Gênesis, eles ouvem Moisés relatando essa história. E o que chama a atenção? Você não deve jamais procurar um modelo em Raquel, em Lia ou em Jacó. Mas você precisa observar aquilo que nós chamamos de convite, boas novas, evangelho. Porque notem, com todo esse contexto complicado, cheio de erros, Deus está dizendo para Israel, quem são Israel? Jacó será o homem que terá o nome transformado, mudado. Jacó receberá o nome chamado Israel. Os filhos que estão lá, descendentes, estão fazendo, olha, eu sou filho da Lia, eu sou filho da Raquel, mas então eu tenho mais pompa, eu tenho mais posição. Aí Moisés conta tudo isso. E aí Moisés aponta, você sabe qual o mérito que vocês têm? De ser mãe, ou melhor, filho de uma, ou filho de outra? Sabe qual é o mérito de vocês? Nenhum! Porque o Deus gracioso, o Deus de aliança, foi favorável a nós. Jacó, então eu quero aplicar. Jacó tinha tudo para ser um homem arruinado. Jacó tinha tudo para terminar a sua vida destruído. Mas Deus, segundo as suas misericórdias, vai trabalhando no caráter de Jacó. Tanto é que Jacó terá um encontro com Deus daqui a pouco, no Val de Jaboque, onde de fato você percebe Jacó desesperado pela ação do Senhor sobre a vida dele. E é possível que na sua vida você também tenha alguma situação assim passada. Talvez você diga assim, talvez eu não sou um abençoado por Deus, porque eu já fiz isso, aconteceu aquilo. Eu já troquei as mãos pelos pés, eu errei, e talvez essa consequência sempre vai estar sobre a minha vida. Uma coisa você precisa atentar. O Deus que nós conhecemos nas Escrituras é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso. Ele fez de Jacó, esse homem confuso, um homem que deu a ele o privilégio de ser príncipe em Israel, ser aquele que terá os seus filhos, formando a nação que Deus chamou. Por quê? Porque esse Deus das Escrituras é o Deus que visita o seu povo com as suas misericórdias. Você olha assim, mas eu já cometi tantos erros, meu futuro está todo comprometido. Eu acho que eu vou pegar aquele atalho que as pessoas estão falando mesmo, né? Não estou bem resolvida, eu vou fazer o que as pessoas oferecem mesmo. Você é escolhida, escolhido do Senhor. Caminhe confiado. Deus pode transformar tudo o que aconteceu e trazer algo bom para a glória dele. Um segundo aspecto, Raquel, vamos ver aqui no texto? Raquel obcecada, ela queria um filho de qualquer jeito. E o que aconteceu? Notem, versículo 22. Deus lembrou-se de Raquel. Eu pergunto a vocês, Deus algum dia abandonou Raquel? Deus algum dia deixou de ouvir Raquel? Deus nunca se fez distante de Raquel. O que chama a atenção é a demora para Raquel atentar que ela podia invocar o nome do Senhor. Mas Deus dá o filho. Segundo a graça desse Deus poderoso e misericordioso, Deus diz assim, eu vou dar. Mas eu vou dar para você tirar uma lição. Avalie você mesmo, Raquel. Vamos para o texto? Olha o que Deus fez.
Vamos lá, juntos, vamos ler? Depois disso, 21, vamos lá, juntos? Depois disso, 21, deixa eu ver aqui. Perdão, 22. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e fez? Vamos lá, 23. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse, Deus tirou de mim o meu? Amém? Mas vamos 24. E deu ao filho o nome de José, dizendo, o quê? Mas que danada? Ué? Ela queria um filho, ela não disse vários, ela disse um. E Deus deu. Não era hora de falar assim, agora eu não falto mais um culto da igreja semear para o resto da vida. Deus é bom, Deus é gracioso. Mas o que aconteceu? Deus, o senhor tem razão, mas eu quero mais um. Porque eu preciso de mais um. Um só é muito pouco, eu não quero só um. Notem que Deus está tratando com o contexto de Raquel. O que Raquel necessita, meus irmãos, não são filhos. Filhos são herança do Senhor, são bênção, amém? Mas a maior bênção é ter o amor de Deus sobre as nossas vidas. O maior privilégio de uma mulher não é ser mãe, é ser uma serva do Senhor. A dádiva que Deus dá sendo mãe, esposa, profissional, é dádiva, ao homem também, mas é dádiva, mas o maior privilégio é ser escolhido e amado do Senhor. A palavra de Deus diz que Raquel, ela tenta fazer algo para adequar o seu padrão. Mas eu termino com Lia. A história de Lia não é a Bétina, mas é a feia. É uma piadinha, tá? Vocês lembram da história de Lia? Lia não era chamada de bonita. Lia era chamada de a outra irmã. A Lia era desprezada. Mas volta só a Bíblia aí, o capítulo 29. Olha só o que acontece. No capítulo 29, versículo 35. Vou ler para vocês. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse, desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. Notem, Jesus Cristo não veio da descendência da que era bela e formosa. Jesus Cristo veio da feia. Jesus Cristo veio de Lia. Jesus Cristo, Isaías o profeta diz assim, nele não tinha aparência formosa alguma. Jesus Cristo, possivelmente num contexto comum, não era identificado como belo, não era identificado como uma família mais nobre. Assim, Deus deu a Lia aquela dádiva de ser dele. Porque quem foi? Judá. Aquele que é a raiz, aquele que tem a descendência, tanto de Davi, como depois do próprio Jesus. Deus olhou para Lia com misericórdia, Deus olhou para Lia com amor, Deus olhou de maneira que o seu favor não foi pela aparência, não foi pelos méritos, não foi pelo aquilo que ela oferecia, mas Deus decidiu amá-la e honrou e fez dela inclusão no plano de redenção de todo o povo de Deus. O Senhor da sua vida, Jesus Cristo, Ele foi um homem servo sofredor. E é impressionante, porque tudo isso aponta para Cristo Jesus. Nós vivemos um tempo onde o casamento se tornou uma obsessão por muitos. Ah, pastor, mas é poucos, né? Porque a turma hoje quer ficar só rica, né? Materialista extremo. Mas tem pessoas que dizem, não, se eu não casar, eu não sou realizado. Se eu não tiver filhos, eu não sou realizado. Se eu não tiver isso, eu não sou realizado. Meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa, só o amor de Cristo, aquele que foi desprezado, aquele que foi humilhado, mas Ele, Deus decidiu enviar o seu Filho, e por meio dele, que não tinha beleza nem formosura, todos aqueles que o receberam,
Deus deu a dádiva de ser chamado filho, amado por Ele, amado de maneira eterna por Ele. Eu quero terminar orando, mas eu gostaria que você, nessa noite, saísse daqui, que esse entendimento é importante para você. Tem uma frase do pastor Tim Keller que ele diz assim: Jesus e o amor. Quando entendemos o amor de Cristo por nós, nosso coração finalmente se afastará de pretensos salvadores. Paramos de tentar nos redimir por meio de atividades e relacionamentos, porque já fomos redimidos. Paramos de tentar transformar pessoas em salvadoras, pois temos já o nosso Salvador. Aqui nessa igreja nós temos vários formatos de família. Nós temos vários formatos de família. Você que é casado, tem sua esposa, ame a sua esposa de todo o seu coração, mas coloque o Senhor sempre no centro da sua vida. Você que é divorciada, você que é solteira, sempre diga: Senhor, norteie o meu coração, porque eu não posso receber de homem, de mulher, aquilo que só o Senhor pode me oferecer. Centralize sua vida em Cristo e deixe que Ele conduza você conforme Ele assim desejar. Fique em pé, vamos orar ao Senhor.